Amós, capítulo de número 7. Esse não é um livro muito comum, né, que as pessoas abrem todo dia. Então, eu vou dar um pouquinho mais de tempo para vocês abrirem. Por mais que é colocado na tela também, eu estou usando hoje a Almeida atualizada. Mas, irmãos, é bom vocês terem uma Bíblia e manejar essa Bíblia. Para vocês lerem, interpretarem, consultarem. Amém? Amós, capítulo de número 7, versículo de número 1. Amém? Isto me fez ver o Senhor Deus. Eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia. E era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido de todo a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Isso me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu: Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Essa semana, a temática que nós estamos estudando é sobre intercessão. E esse texto de hoje vai nos ensinar na palavra de Deus como que há um limite na intercessão e como nós devemos nos portar na nossa oração de intercessão. O sentido que a Bíblia vai nos ensinar essa semana é que muitas das vezes nós oramos por pessoas. As pessoas estão passando por problemas, por lutas, por dificuldades, e nós nos compadecemos delas. E nós vamos até Deus e falamos: Senhor, essa pessoa está batendo cabeça, essa pessoa está sofrendo, essa pessoa, Senhor, essa pessoa. E chega um momento que Deus diz para nós: olha, não me fale mais dessa pessoa, porque essa pessoa não muda. Essa pessoa não muda os comportamentos dela. Então, enquanto ela não mudar os comportamentos dela, a tua intercessão não terá efeito algum. Então, nós vamos hoje olhar e aprender como ter uma vida de oração, de intercessão eficaz, que faz efeito. Como eu disse aqui, por uma pessoa, mas às vezes a sua intercessão pode ser por você mesmo. E Deus, enquanto você não mudar, enquanto você não colocar algumas coisas em aquilo que Deus tem pedido, não vai mudar a sua oração não vai ser respondida. Então pode ser que você está aqui hoje e você entrou aqui dizendo: pastor, tem uma situação que eu venho orando, pedindo, mas não muda. Não acontece. Pode ser que seja o que nós vamos aprender aqui hoje. Esse texto que nós lemos aqui, ele está no contexto dos profetas. O livro de Amós, ele está na Bíblia do Antigo Testamento, no livro dos profetas menores. Então a Bíblia, ela é dividida por
livros, né? São 66 livros ao todo. Tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E o Antigo Testamento tem os livros escritos por Moisés, os livros de história, os livros de profecia. Então, lá, desde Gênesis a Deuteronômio, escrito por Moisés, aí vem os livros históricos, que contam a história do povo de Israel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, e durante essa história dos reis que reinaram Israel, é que vem os profetas, porque havia momentos em que a nação de Israel estava se afastando da palavra de Deus. Por que nós, quando falamos de Bíblia, nós falamos de Israel, Israel, o povo de Israel? Porque a palavra de Deus, ela foi revelada a este povo. Jesus, ele era judeu. Então, toda a Bíblia, toda a história foram dadas para os israelitas. Então, a Bíblia é a história do povo de Israel. Porque o Deus que nós servimos, Jesus, o único Deus, Ele é o Deus de Israel. Ele se revelou a todos os povos através de Israel. Então Israel, ele é um exemplo para nós do que se deve fazer e do que não se deve fazer. A Bíblia contém várias histórias de como Israel se afastou de Deus. E nós repetimos muitas das vezes as mesmas práticas que Israel teve. E portanto nós vamos colher as mesmas consequências que Israel colheu. Agora, quando Israel, ou alguns israelitas, como por exemplo o rei Davi, se arrependeu e foi um homem segundo o coração de Deus e colheu bênçãos de Deus, se nós seguirmos os passos destes homens e mulheres que foram fiéis a Deus, também vamos obter e colher as mesmas bênçãos que eles colheram. Então a palavra de Deus, a Bíblia, ela é uma bússola que orienta o caminho espiritual pelo qual nós devemos andar. Esse mundo, ele é como um deserto, espiritualmente falando, que nos engana. Vocês já viram falar que no deserto, quando você está lá com sede, você olha e tem assim uma visão, e você fala assim, olha, eu vejo água, eu vejo carne, eu vejo churrasco, eu vejo picanha, eu vejo coisa boa, e você vai, e quando você chega lá, você não acha. Estava aqui, eu vi, e eles dizem que isso é o quê? Uma miragem. E o mundo é assim, é coberto de miragens. Você fala assim, essa faculdade vai me fazer feliz, essa formação vai me fazer feliz, se eu comprar essa casa eu vou estar bem, se eu entrar nesse emprego eu vou estar bem, e você compra a casa, você se forma, você tem emprego, você vai, e você olha e fala assim, eu não estou feliz como eu achei que eu estaria, eu não alcancei aquilo, a satisfação e o contentamento que eu achei que eu teria. Significa que você está vivendo e correndo atrás de uma miragem. Não é um relacionamento que vai resolver o seu problema. Não é dobrar o teu salário sem dobrar o teu turno, sem dobrar o tanto de horas trabalhado que vai resolver o seu problema. Porque esse mundo está cheio de miragens. E a Bíblia, ela é a bússola que nos leva para verdadeiras águas, para o verdadeiro descanso, para o verdadeiro contentamento, nos faz fugir das miragens. Portanto, nós vamos hoje olhar a história de um profeta, que foi do período cerca de 765, 63 antes de Cristo. O que é interessante, olha só, no livro de Amós, ele conta exatamente uma época do ano. Deixa eu ver se eu marquei aqui o... Eu não marquei aqui o versículo, mas o livro de Amós, ele diz exatamente a data em que houve um terremoto em Israel. No 1? Olha o capítulo 1, irmãos. Eu não anotei aqui, mas a minha esposa soprou no meu ouvido.
Capítulo 1 de Amós diz: palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Juntamente com esse terremoto, houve um eclipse lunar. Se vocês vão ler depois no capítulo 7 e 8. E baseado nesse terremoto e nesse eclipse lunar, os astrônomos conseguiram voltar e ver exatamente a data em que houve esse terremoto e este eclipse lá na terra de Israel. E a data é 765 a.C. Então, pela ciência e pela astronomia, a gente sabe exatamente o ano em que o profeta Amós falou essas palavras. Então, mostra a veracidade da Bíblia, a veracidade do texto que nós cremos. Então, nessa época, cerca de 765, esse homem Amós, ele era um pastor de ovelhas na cidade de Tecoa. E ele estava cuidando das ovelhas dele. E ele ouviu a voz de Deus. Deus falou no coração dele. E diz que ele saiu da cidade dele de Tecoa em direção a Betel, o norte de Israel. Quando ele chega no norte de Israel, era onde o povo estava se perdendo. O povo de Israel estava vivendo um momento de prosperidade. A Bíblia diz que o rei Jeroboão, ele estava em paz, não havia guerra. Resumindo, irmãos, como em todos os lugares, até nos dias de hoje, se tem guerra, o povo não prospera. Por quê? Todos os recursos têm que ser levados para guerra. Portanto, na época de paz, é a época em que o povo prospera. Então, nessa época havia paz. E Israel estava então dominando territórios, avançando territórios. Só que avançando à custa do pecado. Por exemplo, se vocês abrirem Amós capítulo 5, capítulo 4 primeiro. 4:1. Diz assim: ouve esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimi os pobres e esmagais os necessitados, e dizei a vosso marido, dá cá e bebamos. Vacas de Bazã é uma linguagem para se referir a mulheres belas, mulheres lindas. Se vocês forem para Cantares de Salomão, ele vai se referir a mulheres belas como vacas de Bazã, porque eram vacas caras. Então, é como uma mulher que tem que pagar um grande dote por ela. Então, é assim que a Bíblia diz que... Então, quando ele está dizendo aqui, olha, ouve estas palavras, vacas de Bazã, ele está dizendo assim, ouve essas palavras, vocês mulheres ricas, vocês mulheres abastadas e belas. Então, essas mulheres que são lindas, belas, formosas, ricas, mulheres de valor, né, que para o marido casar tem que pôr a mão no bolso, ele diz assim, vocês mulheres, vocês estão oprimindo os pobres. Vocês esmagam os necessitados e diz ao vosso marido, dá cá. É como que a mulher está dizendo, me dá o cartão, vamos beber, vamos gastar. Só que ela está dizendo o seguinte, vocês fazem isso à custa dos pobres. Então é como que esses homens ricos enriquecem à custa dos pobres, oprime os pobres, e as mulheres desses homens ricos falam assim, vamos gastar, vamos beber, vamos fazer festa. E as festas deles são feitas à custa dos pobres. E Deus está dizendo, eu sou contra isso. Vocês oprimem os pobres para viver na luxúria. Vocês oprimem os pobres para satisfazer as necessidades de vocês. Então, o povo, Israel estava enriquecendo, mas estava formando um povo que não atentava mais para a necessidade do próximo. Estava formando um povo que era
ganancioso, cobicioso, que oprimia as pessoas, e Deus era contra isso. Então, quando Deus envia esse profeta Amós, ele sai da cidade dele e ele sobe até Betel. Betel era a capital deste povo, a capital de Israel. E ele sobe lá para declarar que Deus está contra eles. Ele sobe lá para dizer: olha, Deus não está contente, não está feliz com o que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão oprimindo os pobres, vocês só estão buscando o que é bom para vocês, aos olhos de vocês, a riqueza de vocês. Vocês estão adorando outros deuses, e o culto de vocês, que vocês entregam para Deus, Ele não está contente, não é do jeito que Ele quer. O versículo 4 do capítulo 4 diz o seguinte: vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque digo isso: gostais, ó filhos de Israel. O que ele está dizendo aqui? Vocês estão vindo, entregando dízimo, cantando, louvando, mas cada dízimo que você entrega é um pecado a mais que você comete. Cada louvor que você canta é um pecado a mais que você comete. É como que Deus está dizendo: ao invés, vocês estão tão poluídos por dentro, vocês estão tão poluídos no interior de vocês, que o culto de vocês eu detesto. Vocês pecam ao cultuar a mim, porque eu não aceito o culto de vocês, e vocês continuam cultuando da forma que eu não aceito. Então, tudo que eles colocavam a mão estava poluído. A ideia que o profeta está dizendo é o seguinte, irmãos: lembra quando Jesus disse: se você tem algo contra o teu irmão, e você está indo entregar a sua oferta, o que você deve fazer? Deixa a tua oferta, vai primeiro resolver o seu problema com o seu irmão. Na verdade, eu não sei, acho que eu falei errado aqui. Não é se você tem algo contra o teu irmão, mas se o teu irmão tem algo contra você. Fala assim: não, eu não fiz nada, mas na cabeça dele ele tem algo contra você? Tem. Então deixa a tua oferta e vai se tratar com ele. Mas pastor, eu não fiz nada, Jesus que mandou, não sou eu. Então vai falar com ele, se acerta com ele, pede perdão para ele, depois pega a sua oferta e entrega no altar. É como que é necessário uma preparação antes do culto. Não é entrar aqui do jeito que a gente vem, cheio de problemas, cheio de pecado, cheio de coisa lá fora, e a gente tenta entregar o culto do jeito que está. Ou seja, primeiro, a gente já tem os 10 minutinhos antes do culto, então usa esses 10 minutos para: Senhor, eu confesso, Senhor, o meu pecado, essa semana eu fiz isso, eu falei isso, eu deixei de fazer isso, eu fiz isso, isso, me perdoa, Senhor. Ainda que na semana que vem, nos 10 minutos, você vai ter que fazer de novo, e depois de novo, de novo. Mas o que não pode é simplesmente fazer, louvar, cantar, fazer aqui como se nada tivesse acontecido. E aí ele vem aqui e começa a declarar a palavra de Deus: olha, se consertem, Deus vai trazer julgamento. E aí chega o capítulo 7, que eu falei para vocês, que é o que nós vamos falar da intercessão. Ele fala, primeiro, ele diz o seguinte: que ele viu, Deus mostrou para ele, que Deus ia mandar gafanhotos. O interessante é que diz o seguinte, isto me fez ver o Senhor, capítulo 7, versículo 1. Eis que ele formava gafanhotos. A praga dos gafanhotos é uma das formas que Deus, de condenação, de julgamento de Deus. Então imagine só, nessa época da Bíblia, eles viviam do que eles plantavam. Então eles colhiam, vendiam. Então eles comiam do que eles colhiam, e eles também conseguiam dinheiro daquilo que eles vendiam. Então, se viesse gafanhotos e destruísse toda a plantação, baubau, colheita. É como alguém que tem uma empresa e vem o fogo e queima toda a empresa, e não sobra nada, não sobra maquinário, não sobra nada. Então, da onde vai vir o sustento, né? E sem seguro, tá? Nessa época não tinha seguro.
Então, a ideia aqui é que esses gafanhotos, eles vêm e destroem toda a plantação. Só que esse texto, ele está dizendo o seguinte, que Deus mostrou para o profeta que Deus iria destruir, que Deus iria mandar os gafanhotos. Então, logo, o que é interessante aqui, é que o seguinte, olha só, Deus me fez ver que Ele formava gafanhotos. Quem formava os gafanhotos? Deus. Os gafanhotos que destruiria toda a plantação. Quem estava formando? Deus. Sabe quando as pessoas falam o seguinte, você não dizima, vai vir o devorador e vai comer tudo? E aí as pessoas acham o seguinte, que os demônios vêm e destroem. Ainda que seja o devorador está na coleira de Deus, de Jesus. Ainda que seja um espírito maligno que oprima, ainda que seja um gafanhoto que come, ainda que seja um enviado de Satanás para tirar a tua paz, ainda que seja um delinquente, um bêbado que bate no teu carro, não importa o caminho, a desgraça, tudo está no controle de Deus. Então, pense isso. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Essa semana eu recebi uma cartinha que é como os gafanhotos que veio e eu vi que vai comer tudo. Deus está no controle da cartinha que você recebeu. Essa cartinha chegou nas tuas mãos porque Deus viu, Deus sabe quem escreveu, sabe quem assinou e sabe o que essa pessoa quer de você. Se chegou nas tuas mãos foi porque Deus permitiu. Então Deus está no controle. Está no controle. Então, só que o que aconteceu? Essa primeira praga o profeta orou. O profeta disse o seguinte, Deus, perdoa, porque Jacó é pequeno, ele não vai subsistir. Para que vocês, depois se vocês quiserem ler a Bíblia de vocês em casa, vocês possam entender, o que o profeta viu é que veio esses gafanhotos e comeu a plantação serôdia. A palavra aqui, essa plantação, era aquela que viria depois do rei. O que acontece? Eles plantavam, colhiam, e aquilo que era colhido era entregue ao rei, para o rei sustentar o seu exército. Depois que o rei tomava a parte do rei, depois que o rei tomava os impostos, o povo plantava a segunda vez e colhia para comer. E a visão que o profeta teve é que os gafanhotos comiam essa segunda plantação. Então eles davam a do rei, e aquela que era para eles sobreviverem, viam os gafanhotos e comiam. É como que você trabalhou, e aquilo que você colheu, você recebeu para pagar os impostos, e você pagou os impostos, e agora que vai ser a segunda entrada, a segunda renda que você vai receber para suas necessidades, vai embora. E esse está dizendo que o profeta falou, Senhor, tem misericórdia, como que o povo vai subsistir? E aí vem Deus, ouve o profeta e diz, eu não vou fazer. Pode ser que você, ou alguém que está aqui, já era para ter tido um prejuízo financeiro há muito tempo. Mas alguém orou por você, você pode ter orado, e Deus falou o seguinte, eu vou te ouvir. Eu não vou deixar esse prejuízo chegar. Eu não vou deixar esse gafanhoto comer o que é seu. E Deus diz que perdoa. Você poderia estar falando assim, Senhor, eu não mereço, olha o que eu fiz. Senhor, eu não mereço, olha o que eu ando fazendo. E Deus diz, eu tenho misericórdia de você. E aí vem o segundo. O profeta tem a segunda visão. Por quê? Deus não tirou o alimento. Deus não tirou aquilo que o povo ia colher. Mas o que o povo fez? O povo buscou a Deus? O povo foi se arrepender, fazer o que era certo? Não. Continuou na festa. Continuou na vida deles. Então imaginem que Deus está dizendo, olha,
eu te dou a tua renda, eu cuido de você, eu dou a provisão na tua vida, mas eu quero de você que você cresça e você conduza a sua família nos meus caminhos. Não quero que você, sabe, o pai que fala para o filho, olha, eu vou te dar um carro, eu vou te dar comida, eu vou te dar um teto, mas eu não quero você se afunhanhando com outras pessoas de fora da família. Eu não quero você andando com aqueles vizinhos de lá, porque eles vão te levar para os maus caminhos. Então eu não quero você nos aniversários deles, eu não quero você nas festas deles, mas enquanto você está aqui na minha casa, eu vou te dar tudo. É mais ou menos isso, irmãos. O Senhor fala assim, olha, tudo que você tem é meu, eu cuido de você, eu guardo a tua saúde, eu guardo a tua casa, mas eu não quero que você ande nos caminhos do mundo, eu não quero que você busque aquilo que o mundo busca, eu não quero que você se alegre naquilo que o mundo se alegre, eu não quero que você adore aquilo que o mundo adora. A sua vida é na minha casa, a sua vida é no meu reino, nas minhas coisas. Só que o que acontece? Aqui é como que o povo, os filhos de Deus ficam atraídos pelas coisas do mundo. É como que as coisas que tem dentro da casa do pai não tem graça. As coisas que tem dentro da casa do pai não é bom, é chato, não é tão bom. E aí começa a ver as coisas lá fora e fala assim, nossa, isso é bom, isso é legal, isso é diferente. E aí começa a ter desejo e vontade pelas coisas lá de fora. E aí começa a viver lá fora, dá mais atenção para as coisas que não é de Deus do que para as coisas de Deus. E aí o que Deus faz? Vem e fala assim, ó, eu ia tirar a tua mesada, mas não vou tirar. Eu ia tirar o teu carro, mas não vou tirar. Por quê? Porque eu tenho compaixão de você. Você pediu perdão. Você falou, não pai, eu errei. E o pai fala, então tá bom, não vou tirar porque você disse para mim que ia mudar. Então, eu espero em você. Aí o pai não tira a mesada, não tira o carro. Aí na primeira mesada que cai na conta, pega o carro e vai para onde gastar a mesada? Fora. Fora da casa de Deus. Fora daquilo que o pai falou. E aí o que acontece? O pai tá vendo. Tá vendo. E aí vem a segunda advertência. Ó, eu vou destruir o carro, eu vou te deixar na mão. Eu vou tirar a mesada, vou te deixar na mão. E aí se arrepende. Não, pai, isso mesmo, que é a segunda aqui. Capítulo 7, o versículo 4. Isto me mostrou o Senhor. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. É a segunda advertência. Na segunda advertência o profeta viu o fogo queimando. A ideia aqui do fogo é a seca. Tudo secou e depois que está tudo seco vem o fogo e queima tudo. É escassez, é seca, é necessidade. E o profeta viu essa necessidade, essa escassez, essa seca e clamou a Deus por misericórdia. Disse, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia de Israel. E Deus ouviu e disse, olha, eu não vou julgar. A segunda vez, eu não vou condenar. Deus teve misericórdia e passou por cima. É como que Deus está dizendo para mim, para você, irmãos, é que tem coisas que a gente sabe que a gente está errado. Eu sei, vocês sabem, e a gente vem, ó, levando a banho-maria. Levando a banho-maria. E Deus está dizendo, olha, eu já disse para você uma vez, eu já disse duas, e eu já disse, vai chegar uma hora que não vai ter mais. Vai chegar uma hora que você vai ter que colher as consequências. Não está dizendo que é condenação não, tá, irmãos? Não está dizendo que não vai para o céu. Pode ser, não sei o que é com a vida de cada um. Mas o que esse texto aqui está dizendo é sofrimento e angústia, dor. Às vezes nós atraímos uma tempestade na nossa vida por causa da nossa cabeça dura. Nós atraímos a destruição na nossa vida porque a gente não quer mudar. Deus está dizendo, muda antes que eu faça você mudar.
Muda antes que eu faça você mudar. E sabe, quando Deus quer fazer a gente mudar, Ele faz. Já viram aquele ditado que diz assim: se não é pelo amor, é pela dor. E é isso que esse texto aqui está dizendo. Deus está dizendo para esse povo: olha, o meu profeta, o meu povo pregou para vocês, anunciou a palavra para vocês, disse para vocês o caminho, e vocês não quiseram ouvir a minha palavra. E ele falou uma, falou duas, falou três, falou... Aqui foi 40 anos, aqui não é um povo, aqui é uma nação. Centenas de anos e eles não mudaram. E aí veio a terceira, e a terceira que diz assim: olha, e depois Deus me mostrou um prumo. Quando chegou a terceira vez, podem ver, o profeta não orou. O profeta não falou: Senhor, tem misericórdia. Não, quando Deus falou para o profeta e mostrou para ele: ó, eu vi um prumo. O que é o prumo? O prumo é aquela ferramenta que é usada para construção. Lembra o antigo nível que fala? Que você tinha uma cordinha que pendurava assim? Ou é prumo mesmo? Prumo de? Prumo. É aquela mesma ferramenta. Deus está dizendo o seguinte: eu edifiquei Israel, e quando eu edifiquei Israel, eu edifiquei ela no prumo. O que significa? Deus está dizendo: eu não edifiquei vocês sem medir, sem prumo. Eu fiz vocês no prumo, na medida. É como que Deus está dizendo o seguinte: eu tirei vocês do Egito, eu tirei você do pecado, quando você estava na bebida, nas festas, no mundo, eu tirei você de lá, e eu não larguei você na igreja, eu não larguei você dizendo viva como você quiser. Não, eu dei para vocês um caminho de retidão. Se afaste do mal, se afaste dos pecados e viva uma vida de retidão. Deus deu um prumo. E aí agora Deus vem com o prumo para medir, ver se o povo está dentro do prumo. Deixa eu ver se você está dentro da palavra, do prumo que eu te dei. Deixa eu ver se você está dentro daquilo que eu te chamei para ser e para viver. E aí Deus vem e põe o prumo dele na nossa vida. O prumo da retidão, o prumo da justiça, o prumo do perdão, o prumo da paciência, o prumo de ser igual a Jesus. E Deus coloca o prumo na nossa vida e nos encontra em falta. Jesus é aqui, o prumo, e a nossa vida está... Espiritualmente vivemos assim, ó. Aí vai no domingo na igreja, o pastor endireita um pouquinho. Aí passa a semana, já cai para o outro lado. Não é assim, irmãos? Mas a palavra de Deus, ela é o prumo da nossa vida, que endireita. E Deus está dizendo aqui para o profeta: eu passei o meu prumo e eu encontrei o povo em falta. E sabe o que o profeta fez? O profeta não pôde orar mais. O que o profeta está ensinando é: intercessão não tem efeito se a vida das pessoas está fora do prumo. Isso serve para nós na segunda-feira, irmã Joana, que oramos aqui. Podemos gastar aqui horas e horas, joelhos e joelhos na vida de pessoas que não endireitam a vida delas. Quando as pessoas não endireitam, a nossa oração, sabe qual deve ser, irmãos? Que Deus tenha misericórdia. E que ajude as pessoas para que o sofrimento e a dor seja para colocar elas no prumo. A nossa oração é que, Senhor, tem misericórdia, Senhor, e não destrua. Tem misericórdia, Senhor, e não mate. Mas coloca a vida no prumo. Essa semana eu recebi uma mensagem, vou até usar esses minutinhos que eu tenho. Foi a Raquel, me mandou uma mensagem em que Paulo fala, conversando com a irmã Ilza, Paulo fala que ele entregava a vida de um homem a Satanás, o corpo dele, para ver se a alma dessa pessoa se salvasse. É uma forma de disciplina. Paulo está dizendo que é uma disciplina. O contexto é que havia um rapaz que ele estava se deitando com a mulher do pai dele.
não era a mãe dele, era uma mulher do pai dele, e tanto o pai quanto ele estava se deitando com ela. E o que Paulo fica sabendo, né, é como que os irmãos da igreja chegam para Paulo e falam, isso está acontecendo lá na igreja. E Paulo fala o seguinte, isso é inaceitável, porque não só está acontecendo isso. Paulo fala o seguinte, é inaceitável a igreja não fazer nada. Os irmãos souber disso e manter essas pessoas na comunhão da igreja. Então a igreja tem que agir, porque não pode ter comunhão com uma pessoa dessas. Então o que Paulo está dizendo é que a igreja deveria disciplinar o pecador. A palavra lá que Paulo usa é se afastar dele, não ter comunhão com ele. Trazendo para os nossos dias, não é chegar alguém ali na porta e falar assim, ó Wellington, não deixa o fulano entrar, tá? Se você vê ele não entra aqui. Não é isso, irmãos. Mas o que a Bíblia está dizendo é, por exemplo, fulano não ceia, não tem parte aqui no corpo, enquanto ele publicamente, ou publicamente naquelas pessoas que sabem do pecado dele, ele pedir perdão. Então vamos dizer que quem sabe o pecado daquela pessoa são 10 pessoas, ele vai pedir perdão para essas 10 pessoas. Olha, você sabe que eu fiz isso, isso e isso, me perdoe, eu estou arrependido, eu não quero mais. E mudar. Por exemplo, estava lá se envolvido com uma pessoa, é cortar o relacionamento, sair daquela casa e mudar realmente. Não é dizer, olha, eu estou arrependido, mas continuar lá. Então é mudar, cortar relacionamentos e dizer, estou arrependido e viver essa nova vida. Isso é sinal de arrependimento. Então a pessoa faz isso e ela é restaurada. Agora se ela não se arrepende, ela não, eu quero viver essa vida. Não, eu não quero, eu tenho meus problemas, eu quero isso. Então a igreja faz o quê? Então você não pode ceiar na igreja. Porque isso você está vivendo no pecado. E trata isso com essa pessoa. E outra coisa, Paulo fala, trate essa pessoa como pagão. O que é? Não é chamar assim, irmão, vamos lá em casa, vamos comer comigo um churrasco, vamos tomar um café. E o irmão está no pecado e você está ali comendo com ele na sua mesa, tá tendo contato com ele. Não é errado você ter contato com a pessoa e trazer ela na sua mesa, mas desde que a pessoa esteja querendo viver o certo, irmãos. Por exemplo, não tem problema nenhum você trazer para sua casa para evangelizar um homem que está adulterando com uma mulher, mas ele não é cristão, ele é ateu, ele é pagão, e você convida ele para sua casa e fala da palavra para ele, fala, olha, isso não é bom, deixa disso. E a pessoa te ouve e fala, não, eu não quero, eu não quero, mas não tem Jesus, e você está ali insistindo, cada vez falando, cada vez evangelizando. Agora um irmão que se diz irmão e vive no adultério, e quer viver no adultério, e você não é para ter comunhão, ele não é irmão. É isso que Paulo fala. Paulo fala o seguinte, entregue o corpo dele a Satanás, se afaste dele. Deixa ele experimentar a solidão, deixa ele experimentar o abandono. E ore pela alma dele, ore pela salvação dele, ore para que os olhos dele se abram, enquanto ele está nas trevas, ele veja a luz. É isso que está dizendo aqui o profeta, quando Deus põe o prumo, e Deus diz, agora eu vou destruir o que está torto. Sabe o vaso de Jeremias 18? Deus diz que ele destrói o vaso e faz tudo de novo. Então deixa Deus quebrar o vaso, deixa Deus desfazer a obra antiga que está torta e fazer uma pessoa nova, fazer um homem novo, fazer uma mulher nova. Agora, o quanto vai doer é só Deus. Deus pode colocar numa cama, Deus pode tirar tudo. A Bíblia diz que um homem, ele ficou louco e ele foi para o campo comer grama. Vocês sabiam disso? O rei Nabucodonosor. A Bíblia diz que ele chegou um dia, olhou no reino dele da Babilônia e disse, olha que reinado eu fiz, olha o que as minhas mãos alcançaram. E a Bíblia diz que Deus julgou ele e ele perdeu a consciência, ficou agindo como um animal.
E quando ele estava lá, agindo como animal, veio a consciência e diz que ele levou os olhos aos céus e louvou a Deus, se humilhou. E Deus restaurou a consciência dele, o reinado dele. Então Deus age como quer. Deus pode hoje tirar alguém que está lá em cima e colocar lá embaixo, para julgar. Como Deus pode tirar alguém que está lá embaixo e colocar lá em cima, para julgar. Tem alguém que está lá embaixo, sofrendo, com dificuldade, mas o pecado dele é cobiça, é dinheiro. Sabe o que Deus faz? Deus dá a ele o que o coração dele quer, coloca ele lá em cima. É gerente, é diretor, está ganhando rios de dinheiro. E Deus está julgando e condenando ele. Como? Porque agora ele não dorme mais, agora não tem mais paz, agora começa a aparecer um monte de doença, por conta da preocupação, da responsabilidade. Aí em casa não tem mais paz na família, briga com a esposa, está irritadíssimo com os filhos, tem tudo, mas está sendo julgado por Deus. O julgamento de Deus não é só não ter nada. A Bíblia diz, Paulo fala o seguinte: eu sei o que é ter fartura, como eu sei também o que é passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, tudo posso naquele que me for. Pense comigo, irmãos. A gente acha que só precisa ser fortalecido quem passa necessidade. Preciso que Deus me fortaleça porque eu estou passando necessidade. Mas Paulo está dizendo o seguinte: eu tudo posso até quando eu estou na fartura. Eu preciso ser fortalecido quando eu estou na fartura. Paulo entendia o que é depender da força de Deus, passando necessidade e na fartura. Ou seja, o que a Bíblia ensina é que nós precisamos depender da força de Deus, seja na fartura, seja na necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu preciso da força de Deus quando eu estou estourando, vendendo muito, ganhando muito. E quando eu não estou vendendo nada e não entra nada. Preciso de Deus. E aí, termina a palavra de hoje ensinando. Nós oramos e intercedemos. Agora, se não há mudança na vida da pessoa que nós oramos e intercedemos, a oração deve mudar. Não é Senhor, perdoa. Não é Senhor, passa por cima desse pecado. Mas Senhor, quando pôr a tua mão, quando pôr o teu prumo, tem misericórdia. Restaura de novo, que não se perca. Amém? Vamos orar? Senhor, que a tua palavra, que ela é luz, que ela é, Senhor, a lâmpada que ilumina o nosso caminho, venha iluminar, Senhor, a direção e o caminho deste povo, da tua igreja. Auxilia-os a andar nos teus caminhos. Auxilia-os, Senhor, a andar na tua luz. Fortalece-os, Senhor, no poder da tua palavra. Aqueles que eles oram, aqueles que eles intercedem, Senhor, que estão, Senhor, no teu peso, que estão, Senhor, no teu prumo. Tem misericórdia, Senhor. Ensina-os a orar, a interceder por aqueles que estão, Senhor, sendo prumados pelo Senhor, que estão sendo medidos pelo Senhor. Que eles tenham misericórdia e esperem no Senhor. Ajuda-os, os conduz. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.